Ramatiz, é muito comum ouvirmos das pessoas algumas explicações sem lógica, das quais se utilizam para justificar atitudes reprováveis. Diz-se comumente: não fui eu quem fez aquilo, ou não era eu naquele momento, pois eu não costumo fazer isto, ou ainda eu não sei o que deu em mim naquele momento. Muitos até culpam os espíritos por atos que são intimamente seus. Mesmo que tal atitude seja novidade, ainda assim, será em sua maioria fruto das imersões mentais e emocionais, que, irradiadas pelas projeções conscienciais, jorram no comportamento humano, induzindo este a atitudes esdrúxulas por vezes, mas ainda assim atitudes pessoais e conhecidas de seu praticante. Mesmo que estivessem adormecidas há séculos, este, em algum tempo, já o fez. Por isso a teoria das obsessões. Os espíritos nos induzem, mas somos nós os agentes que consolidam os atos. Se nos induzem, é porque encontram nestas projeções conscienciais, em cuja mesma dimensão operam estes espíritos, subsídios e desequilíbrio momentâneo. Não há justificativas para quaisquer atos, e se os cometemos, é porque somos potencialmente capazes de cometê-los. Pergunta 84. Isto significa que, se, no passado vivemos numa personalidade de alguma espécie de gladiador ou assassino, esta personalidade pode emergir, provocando alguma espécie de distúrbio psíquico? Ramatiz, e de onde vós pensais que se originam as enfermidades? É lógico que toda doença vem de comportamentos deteriorados. As personalidades não morrem com o corpo, mas permanecem adormecidas no espírito. Se fosse ao contrário, todas as criaturas más, após o desencarne, poderiam rumar para o mundo das bem-aventuranças, redimidas de seus atos. Isto não ocorre, e também não vos é novidade. O que fomos no passado, pensamentos, atos, crenças e todo o manancial intelectivo sempre haverá de ser anexado à encarnação posterior para ser lapidado. Motivo pelo qual vossas oscilações temperamentais ainda são o maior inimigo, pois agem no silêncio de vosso foro íntimo, provocando os maiores transtornos existenciais. O que antes, noutra encarnação fora um comportamento, nesta apresentará como tendência. Conforme adestramos nossos mecanismos de reprimenda de atitudes inferiores, estas tendências, ao manifestarem-se, poderão nos provocar sofrimentos em maior ou menor grau, ou mesmo nada provocarem, dependendo exclusivamente de nossa capacidade de observação e transmutação destas tendências. Pois, afinal, temos o conhecimento de muitos que lutaram contra suas tendências inferiores, alçando voos mais altos. Prova de que a possibilidade de transformação dos nossos defeitos em qualidades é imensamente viável. Pergunta 85. Seria então a reprimenda interior o melhor caminho? Ramatiz, na falta de mecanismo menos destrutivo, vos resta reprimir muitas das tendências que afloram em vosso âmago. Mas, insistimos que só a compreensão destas tendências é que vos libertará, não sendo mais preciso reprimir nada. Com a represa emocional esgotada, não haverá necessidade das comportas estarem fechadas. Assim, aprendereis a viver em harmonia com o cosmo. Pergunta 86. Se bem entendemos, tratais o ato de reprimir, como um ato de negação de nossas realidades íntimas. Seria isso? Ramatiz, reprimir a vontade de cometer algum sortilégio não caracteriza propriamente a negação de nossa realidade, mas sim, a consciência de que o resultado de um ato qualquer acarreta uma reação da qual ainda não podeis fazer ideia. Pois que tudo reage conforme nos propomos atuar. Mas isto não significa que tenhamos de furtar a nós próprios as oportunidades de crescimento natural por medo de tudo. O medo é fruto da ignorância e não lega o crescimento a ninguém. Temos que saber andar à beira do precipício, se assim for necessário, sem nos alterarmos com a altura do abismo. De outra forma, consideramos a vergonha de nos mostrarmos aos outros,
de nos vermos transparentes diante de tendências já praticadas, o maior inimigo do crescimento evolutivo. O que podemos esconder dos outros, através do verniz de uma boa conversa, de uma aparente espiritualização, não podemos jamais esconder de nós mesmos, pois nosso maior juiz, a própria consciência, haverá de nos chamar à responsabilidade de uma conduta reta, verdadeira bússola a nortear nosso rumo espiritual. Pergunta 87. Que quereis dizer com tais afirmações? Ramatiz, queremos dizer que os vernizes da conveniência constituem os piores obstáculos de vazão destas pulsões deflagradas pelas projeções conscienciais, e que ganham forma no campo do comportamento humano. Escondidas sob o orgulho doentio, contaminam o campo celular, gerando as doenças medonhas que a humanidade tem enfrentado nos últimos tempos. Por isso o momento do autoconhecimento. Pergunta 88. Voltemos ao questionamento das personalidades vivenciadas no passado. Por que estas interferem de maneira intensa na existência vigente? Ramatiz, se partirmos do pressuposto de que a reencarnação é sistema evolutivo que faculta ao espírito a oportunidade da correção e o aprimoramento, nada mais natural que estas personalidades aflorem trazendo a lembrança de que é necessária a reciclagem dos comportamentos truncados. É preciso compreender que estas personalidades de passado em nada interferem, mas se posicionam de forma a serem identificadas pela própria consciência encarnada, para que esta lhes dê a finalidade do aperfeiçoamento. A interpretação da interferência somente ocorre porque o afloramento nem sempre provoca um quadro sintomatológico agradável. Percebemos que em muitas situações, a proposta encarnatória é positiva ao espírito, mas a força que este propõe para modificar-se, muitas vezes não é suficiente, vindo a debater-se com suas tendências, entranhadas em sua personalidade, e adquiridas nas noites dos séculos. Pergunta 89. Seriam estas personalidades doentias como que vícios físicos do tipo tabagismo, alcoolismo, drogadição e outros? Ramatiz, ante uma comparação mais palpável, a mesma força que uma criatura faz para adestrar suas tendências comportamentais, muitas vezes sucumbindo a si própria, outra criatura, já envolvida por um dos hábitos supracitados, vê-se presa e subjugada na teia dos vícios, sem forças para libertar-se deles. Diríamos que a nocividade destas personalidades é bem maior, considerando que são automatismos de nossa personalidade e se manifestam sem a menor percepção consciente. É como se agíssemos e depois percebêssemos o grau de redundância de nossas atitudes. Em muitos casos, são estas personalidades de passado que induzem as criaturas por absoluta nostalgia ou apego, mergulhando em situações viciosas e não raro comprometendo a encarnação vigente que constitui importante oportunidade de aprimoramento espiritual. Pergunta 90. Como identificar quando uma personalidade desta ordem nos domina ou nos induz a quaisquer atitudes? Ramatiz, a identificação de algumas personalidades é absolutamente fácil, mas, em geral, o acometido jamais admitiria que é dominado por suas tendências inferiores. Infelizmente, pela absoluta falta de precisão de vosso vocabulário, precisamos repetir sob várias óticas, para que cheguemos a um consenso de entendimento. Falamos sobre a definição da palavra inferior, que aos olhos de muitos, é algo de caráter extremo. Pois não o é. Encontramos indícios de inferioridade em muitas atitudes, até mesmo naquelas que vos são toleráveis. Isto é importante que se compreenda. Podemos tecer uma teia de comportamentos que refletem estas personalidades, a prepotência, as tendências ao domínio, a própria submissão, os medos, que caracterizam traumas vivenciados em outras encarnações, e enfim, milhares e milhares de sentimentos que vos provocam reações de insegurança. Em verdade, todos sabemos o que sentimos, mas costumamos ignorar,
ao invés de buscarmos a fundo o que acarretou tais sentimentos. Dentre as coisas inúteis da vida, muitos preferem passar o tempo entulhando a mente de afazeres que os possibilitem fugir, em vez de resolverem-se. Num mundo onde há verdadeira miscelânea de comportamentos e sentimentos, torna-se difícil padronizarmos estes sintomas, mas seria proveitoso se cada qual fizesse um mapeamento de seu próprio interior, visando a compreensão das tendências comportamentais. Pergunta 91. Estas tendências, em sua maioria, passam despercebidas, ou sabemos que elas existem? Ramatiz. Sabemos que elas existem em nosso interior. A maioria das criaturas prefere acobertá-las por medo que os outros as descubram. Pois, uma das reações mais ignominiosas do ser humano contemporâneo é o julgamento de outrem. Estes juízes e promotores cotidianos, esquecem de que cada qual é espelho vivo um do outro, a refletir imagens pouco agradáveis. Pois, o que vemos nos outros, e que mais nos desperta a indignação, a ira, contrariedade, a incompreensão, nada mais são do que nossos próprios quesitos mal resolvidos. Basta de sermos tolerantes para com nossas imperfeições e condenarmos os outros que se encontram no mesmo patamar, buscando as mesmas respostas, e enfim, o mesmo objetivo, a redenção. Pergunta 92. Observando por este vetor, vemos que somos muito mais conscientes do que possa parecer. O que dizeis sobre isto? Ramatiz. Criaturas maduras, que sois, para olhardes em vosso interior, extirpando o que vos é nocivo, incorporando o que se faz necessário e transformando o que faz parte de vós, e que não pode ser eliminado. Pergunta 93. Isso equivale dizer que a libertação da humanidade resume-se na incorporação da moral, da conduta reta, bem explanadas pelo preletor maior, Jesus, mas pouco compreendidas ainda aos dias de hoje. Seria isto? Ramatiz. O caminho deve ser seguido por esta indicação, mas não deveis vos esquecer que toda criatura, mesmo a mais inferiorizada, ainda assim será uma criatura em estado de moralização. Portanto, cada indivíduo deve olhar mais para dentro de seu próprio interior, e se perguntar, qual a reação das pessoas ante a revelação de seus pensamentos? Pois, se isso fosse possível, o ser humano não seria tão implacável e intolerante, mas, ao contrário, cultuaria mais a bonomia, a mansidão, a concórdia e outros atributos crísticos. Pergunta 94. Mas não seria verdadeira invasão de privacidade? Pois nossos pensamentos constituem o único lugar onde somos livres. Ramatiz. Lê do engano vosso. O pensamento é a vibração da alma. A alma é vossa identidade no vasto mundo de energias. O que se esconde dos outros através de um lindo modelito, exala cheiro de putrefação em nível energético. Acaso Jesus não vos alertou sobre o poder do pensamento? Não vos esqueçais de que o pensamento é a mais poderosa ferramenta posta sob vossa tutela. Para ele, não existe barreira alguma. Sua potencialidade vos sintoniza aos mais altos padrões vibracionais dignos da angelitude divina, como também aos mais profundos abismos que escondem os lodaçais umbralinos. Portanto, não sois tão livres no mundo dos pensamentos, devido ao poder que este detém. Pergunta 95. E nossa intimidade, onde fica? Exposta a tudo e a todos. Ramatiz. Vosso questionamento jamais provocaria comoção alguma em um ser de maior evolução. Pois somos o que pensamos. Vibramos de acordo com nossos pensamentos íntimos. O pensamento é resultado da pulsação da vida, e é ele quem organiza os mais complexos sistemas orgânicos. Mas, da mesma maneira que o pensamento organiza, degenera tão rapidamente, que vosso piscar de olhos não seria capaz de resumir a rapidez deste processo. Pergunta 96. Insistimos, não estaria se caracterizando invasão o momento em que teríamos nosso pensamento receptado por outrem? Ramatiz.
Tudo dependerá da intencionalidade pela qual dar-se esta invasão. Não queremos aqui vos dizer que o mundo espiritual, através de seus complexos mecanismos, estivesse a rastrear qualquer que seja a criatura. Por outro lado, a consciência de que temos de ordenar nossos pensamentos, eliminando gradativa e firmemente todos aqueles que contenham teores de baixa vibração, ecoa cada vez mais em nosso âmago. No momento do despertar de vosso psiquismo, tudo que é gerado em vosso âmago, não tardará a vos denunciar, conduzindo-vos no mínimo às situações de constrangimento. Nestes tempos de vigiar e orar, a humanidade descobrirá toda a potencialidade do pensamento alavancando sua própria felicidade. Ramatiz. Capítulo 5. Apêndice. Composto de perguntas anexas, organizado por Sebastião Carvalho, para Ramatiz e Navarana. Pergunta 97. Em mediunismo, lemos a posição esclarecedora, quanto à mediunidade não ser orgânica, isto é, não ser do corpo físico, mas do perispírito. Em outros momentos, lemos que a mediunidade não é um dom, mas uma outorga, porque o dom já é patrimônio do espírito, enquanto a mediunidade que agora é outorga, se bem utilizada poderá vir a ser patrimônio no futuro. Ramatiz. Todos sabemos que o elo que interliga vós encarnados ao mundo espiritual, nem sempre se dá pelas responsabilidades dos dotes mediúnicos, que, antes de serem entendidos como dom do espírito, são uma necessidade quase que compulsória ao encarnante, visto que este atuou em sua jornada reencarnacionista, com alguma irresponsabilidade, gerando a necessidade do reparo, ante os estragos que cometera lhes. Noutra situação, quando alguma criatura não possui mediunidade, ou, de alguma maneira, não é percebida pelos meios mais conhecidos de análise de grau mediúnico, seria um equívoco dizer que esta não possui mediunidade, e, por efeito, está livre da ciranda kármica do reajuste ante as práticas caritativas, como bem nos ensina o Espiritismo. Se a mediunidade é entendida hoje como mecanismo em anexo ao equipo perispirítico, é porque ainda se caracteriza em corpo estranho, fazendo com que as defesas naturais do espírito, através das manifestações psíquicas de desajustes, sinalizem que há algo a ser expelido. E bem sabeis que o prurido qual vosso espírito precisa expelir, representa as oportunidades mal aproveitadas outrora, em troca de prazeres efêmeros e fruitivos, no desfrute da irresponsabilidade, ainda tão comum aos vossos dias. Em outras palavras, mediunidade pode ser muito bem compreendida como furúnculo que ajuda o prurido dos sentimentos, que identifica um médium passível de quaisquer desequilíbrios, gerados pela presença desta divina ferramenta, a ser escoado, esvaziando as bolsas infecciosas, na busca pela cura interior, e, depois de a criatura estiver plenamente identificada com o alto, quiçá, poderá trilhar os caminhos de um Jesus, espírito cujo dom mediúnico, longe de desequilibrá-lo, proporciona, de maneira simbiótica, o contato com o próprio Deus, através de canais de elevada estirpe sideral, nossos irmãos mais evoluídos. A consequente espiritualização do ser humano, tornando-se identificado com a angelitude dos seres mais altos, o tornará perpetuamente ligado ao mundo espiritual, até que, por superação das exigências da reencarnação, não mais tenha de voltar à matéria, com o intuito de assimilar as lições divinas, ligando-se cada vez mais ao seio do Pai, fazendo com que o veículo que entendeis por mediunidade, não seja mais do que a consciência da onipresença de Deus, no interior de cada criatura, que habita esta infinita residência cósmica, a qual todos moramos. Pergunta 98. O que levou Kardec a aceitar a resposta da questão 723 do Livro dos Espíritos, quando a verdade afirmou que a carne nutre a carne, ou o homem pereceria, dando-nos a impressão de manifestar-se em favor do carnivorismo, ignorando o vegetarianismo e os próprios animais vegetarianos?
Ramatiz trata-se de uma posição muito delicada, levando em conta que o ocidental não está preparado para assimilar alguns milhares de conceitos, que por tal motivo, encontram-se adormecidos nos arredores da psicosfera terrícola. As culturas do Ocidente, no que tange certos hábitos, principalmente o vegetarianismo, ainda não conseguiram assimilar a proposta da conscientização alimentar. Não é possível que o homem, tendo adentrado o terceiro milênio, ainda precise justificar que os animais, irmãos menores, ganhem evolução, através do sacrifício de suas próprias vidas. E, que suas vísceras e corpos, requintadamente trucidados, enfeitem os banquetes de ceias festivas, presenciando os discursos de líderes de sociedades protetoras de animais, e outros ecologistas, indignados com a extinção das espécies, que compõem vossa fauna terrícola. Sem dúvida alguma, o homem adentra a era do mentalismo, com o arquétipo do primitivismo empírico, onde, pela experiência, enfatiza que precisa da proteína animal, temeroso de que seu corpo padeça. A necessidade da alimentação carnívora faz-se importante ao ser humano pela imposição, no momento em que este, ao iniciar, em sua existência corpórea, os primeiros experimentos gastronômicos, preparados com muito amor por seus progenitores, nem sequer é questionado se gostaria de comer carne, ou preferiria alguma pasta de legumes. Pois não consegue, pela força de seu estado psicológico, ainda precário, dizer que o que lhe estão servindo como alimentação, não é mais do que uma violência ao tão frágil aparelho digestivo. Por outro lado, a confiança de quem lhe é dada a tarefa tutelaria, se mostra inconteste, a ponto de tomar do mais letal veneno, pensando ser remédio, se lhe oferecerem. Como vedes, as viciações gastronômicas iniciam logo no berço, tornando, acima de tudo, com o passar do tempo, muito mais um hábito alimentar, do que qualquer outra necessidade, como afirmam aqueles que defendem a alimentação carnívora. Pergunta 99. Ainda, dentro das questões da alimentação, muitos afirmam que Hitler também era vegetariano. Assim dizem, com o intuito de alegar que vegetarianismo não projeta ninguém aos auspícios da evolução. O que dizeis a respeito? Ramatiz, de uma vez por todas, é preciso compreender que não foi o hábito alimentar de Hitler que o levou à prática do genocídio ignominioso, e sim, sua conduta e ambição. Mas, da mesma forma que Hitler era vegetariano, Jesus, sintonizado com as propostas do alto, também mantinha alimentação frugal, abolindo as viciações terrícolas, e, pela natureza de seu espírito amoroso, não tomou a mesma atitude que Hitler. Com isso, quer-se dizer que a prática de uma alimentação vegetariana, longe de dotar alguma criatura de inspirações altruísticas, apenas predispõe ao ser humano ao retorno de sua intrínseca natureza, deixando a alimentação carnívora às criaturas selvagens, às quais o instinto lhes servem como meio de sobrevivência. Pergunta 100. Recentes textos foram escritos atribuindo a Hercílio Mães, vosso médium, atualmente no plano incorpóreo, diversos defeitos da recepção e transmissão das mensagens de Ramatiz. Qual a realidade em torno destes fatos? Navarana, a importância do conteúdo que julgais anímico, ou mesmo duvidoso, nas mensagens psicografadas por nosso tão disciplinado irmão, que hoje nos auxilia no mesmo plano espiritual, torna-se totalmente irrelevante diante dos resultados obtidos mediante sua nobre proposta de ser o porta-voz de Ramatiz. Quantos de vós não encontraram o seio da doutrina espírita, através da contribuição de Hercílio Mães? Quantos encontraram o equilíbrio espiritual, e a consequente cura das enfermidades físicas, geradas pelos desajustes do espírito, através dos pêndulos, da radiestesia e da homeopatia, procedimentos tão bem aplicados por este irmão, em plena sintoma com os espíritos luminares, seus mentores? Cuidai, pois,
de fazer-se valer as ações, que constroem as sólidas bases de um edifício, o qual representa a vossa caminhada evolutiva. Pois muitos engenheiros e edificadores de edifícios já erguidos, encontram-se por aí, esperando o momento em que lançarão sobre os incautos as dúvidas mais esdrúxulas, em troca de sua eventual sabedoria, tentando ganhar espaço, às custas das infâmias inverdades, atiradas à revelia, como que dardos venenosos. Se nosso nobre Hercílio Mães revelou, em seus escritos psicográficos, alguma falha, previamente identificada por algum qualificado perito, então podemos afirmar em caráter excepcional, que este tão laborioso espírito, enquanto no mundo corpóreo, fez tudo o que seu bom senso lhe permitiu, sacrificando momentos familiares, e folgas que vosso calendário sugere, compondo os escritos, que hoje representam a obra deste iluminado irmão Ramatiz, o qual, podemos lembrar fraternalmente, que vosso país, é pátria privilegiada, por ter sido escolhida como a vertente de seus ensinamentos, calcados sob a égide de Jesus. Portanto, na ausência de uma solução eficaz, a crítica desmorona, qual muralha envelhecida pelas intempéries da natureza. Pergunta 101. Poderia explicar com mais detalhes, antigas informações de Hercílio Mães, quanto às dificuldades encontradas por Ramatiz quando dialogou com o príncipe do mundo, para executar a obra? Na varana, antes de iniciar a divulgação de sua mensagem, Ramatiz foi aconselhado, pelas altas entidades siderais, a manter uma breve conferência com alguns líderes dos umbrais. Esta conferência, cuja proposta era de manter a paz, em seu grau máximo possível, contou com a presença de espíritos luminares, a fornecer sustentáculo a Ramatiz, para que este adentrasse as regiões mais profundas dos umbrais, reunindo-se então, com personalidade tão conhecida e amplamente citada, como a dirigente de instituição umbralina ligada aos desvarios do sexo, Tamerlão. Este espírito, que já habitou as esferas da carne, conseguira reunir inestimável número de comparsas, e, cujos objetivos apontavam para todos aqueles que, mensageiros do Cristo, haveriam de propagar seus ensinamentos. Ramatiz esteve pessoalmente com Tamerlão, que nesta ocasião, contou com o atrelamento de outros líderes umbralianos, pedindo, em tom vulgar, o pagamento de pedágio, para que Ramatiz, através de seus mediadores encarnados, pudesse realizar seu nobre ofício de conscientização espiritual. Tal proposta beirava o cúmulo. Exigiram algo do tipo, 1000 favores, em troca de pequena concessão, temporária. Diante da irredutibilidade destes líderes umbralianos, Ramatiz lembrou que sua proposta de bom convívio havia caído por terra, enfatizando, conciso, que seu desiderato tornar-se-ia, invariavelmente, grande obstáculo às negociações insensatas daqueles dirigentes, e, disposto a realizar sua proposta, aliado às forças do bem, estaria iniciando, tão logo estivessem definidas as primeiras propostas reencarnatórias, de espíritos ligados à sua falange. E eis que todo o projeto saiu dos planos sidéreos para então configurar a realidade que se apresenta diante de vós. Afirmo para vós, nestas palavras, o que me foi permitido revelar, por Ramatiz. Fim.